agora temos a quinta palestra, que vai ser a respeito do Censo Demográfico 2022, Esforços, Desafios e Compromisso. Essa palestra será ministrada pelo senhor Francisco Jorge Brito. Boa tarde a todos. De antemão, assim, é uma satisfação estar aqui falando sobre o censo, né? E também, assim, conclamo a todos aqui, todos os ouvintes, tanto os que estão daqui, os que estão de casa, a que se tornem parceiros do censo, ou seja, facilitem o censo nas residências de vocês, onde vocês moram, com os amigos, com os vizinhos, com os familiares, porque assim é muito importante isso. E quanto mais rápido essa entrevista acontecer, ou seja, mais a gente começa a dar resultados ao Brasil, né? Só para falar assim, uma pequena... durante mais de 20 anos de carreira de cartografia na Condé, eu jurei minha vida inteira nunca trabalhar nem com setor censitário, nem com cadastro, certo? E hoje eu trabalho exatamente com essas duas coisas, certo? Então, assim, eu estou pagando a minha língua durante 20 anos, né? Prometi, e trabalho justamente com o danadinho do cadastro e com os danadinhos dos setores censitários, né? A minha apresentação, a gente vai perpassar aqui as questões do próprio setor censitário, situação e tipo, que é onde a geografia começa no planejamento do censo, e que poucos usuários se prendem nisso. E vamos perpassar assim, as geotecnologias no acompanhamento de coleta. Assim, de fato, começando a apresentação, né? Então, assim, é o Censo Demográfico 2022 que está em campo, né? Esforços, desafios e compromisso. E vamos contar a Bahia e o Brasil, né? De antemão, o censo é um esforço, certo? É um esforço institucional para a gente estar em campo, batendo em todos os domicílios, convencendo todas as pessoas a prestar informações. É um desafio, certo? Só para vocês terem ideia, nós saímos de 600 funcionários no IBGE, e só que na Bahia nós chegamos a aproximadamente 16 mil. Então, assim, é uma dificuldade muito grande de fazer toda essa gestão administrativa do que seria toda essa cadeia produtiva. E também um compromisso. Isso é um compromisso com a sociedade brasileira, um compromisso com o Brasil, é um compromisso com vocês que trabalham com geotecnologias e usam esses dados, vão usar esses dados pelo menos pelos próximos 10 anos. E a conta, né, é uma metáfora para expressar a participação na operação censitária. No nosso caso, tanto como contadores como contandos, né? Então, a gente está aí nessa labuta diária para fazer essa coleta, né? O censo é uma atividade de convergência, né? Convergência por quê? Porque assim, envolve planejamento, gestão, tecnologia e técnica, ou seja, a capacidade humana de registrar, de fazer todas essas questões. É uma questão multidimensional, as múltiplas escalas. Apesar de todos nós trabalharmos aí nas nossas escalas urbanas, 1 para 2000, 1 para 1000, o censo ele acontece na escala de 1 para 1. Nós adentramos ralando o braço direito em todos os becos, em todas as vielas. Quem assistiu lá aquele Profissão Repórter, viu lá o bequinho lá que o cidadão passou. Então, assim, a gente sai de uma multidimensionalidade e vamos adentrando o que seriam essas escalas geográficas e cartográficas, né? Conhecimento, certo? Ou seja, geografia, estatística, entre outras, que chegam justamente na nossa missão de retratar o Brasil. São saberes e fazeres, são métodos e procedimentos. É uma questão de inteligência coletiva, ou seja, tanto para as equipes que estão executando, bem como a gente vai aportar esse conhecimento ao Brasil. É um processo colaborativo, participativo,
ou seja, a gente precisa do envolvimento de toda a sociedade para que esse processo aconteça. E, principalmente, é um processo que envolve o quê? Sujeitos, tanto nós que somos os servidores do IBGE, os nossos recenseadores que estão em campo, bem como o que seria o quê? Toda a massa, toda a população que vai ser recenseada. Tá? Então, assim, a gente perpassa de novo a nossa tríade aí, ou seja, esforços, desafios e compromissos. Né? Não podemos deixar de falar o que assim dos nossos patrocinadores. Né? Ou seja, é quem apoia o censo, quem vem aí apoiando todas as nossas atividades. Tá? Então, a gente tem aqui, no caso da Bahia, a gente tem o governo da Bahia, excepcionalmente o quê? A Secretaria de Educação, a própria SAEB, Polícia Militar e diversos tantos outros órgãos públicos estaduais. Tá? Aqui em Salvador nós temos o quê? A Prefeitura de Salvador, especialmente também o quê? A Secretaria de Educação, a Prefeitura Bairro, a Codesal e tantos outros órgãos. Vou explicar por que a gente fala tanto em Secretaria de Educação. Né? Onde estão os nossos postos de coleta. Tá? Geralmente, o nosso principal, a seção do que o nosso posto de coleta, a maior parte deles estão em escolas públicas. Né? Então, assim, é o nosso maior parceiro. As diretoras das escolas são as nossas maiores parceiras, tanto para o posto de saúde, como no conhecimento nos bairros. As diretoras, elas conhecem o bairro, elas conhecem as pessoas e elas abrem as portas para que o censo aconteça. As prefeituras municipais dos 400 e tantos municípios da Bahia, vem a UFBA cedeu mais de 100 salas para a gente fazer treinamento. Né? O NEB, a Unijorge, o INSS, Coelba Neoenergia, Embasa e muitos e muitos e muitos outros parceiros que nós temos. O censo na Bahia, tá? Ou seja, dentro da nossa questão hierárquica, a Bahia é dividida em quê? São 49 áreas de trabalho, ou seja, agrupamentos de municípios de trabalho, que dentro dessas 49 áreas nós temos 104 sub-áreas e chegamos até 486 postos de coleta. Né? Ou seja, é a nossa hierarquização. Depois dos postos de coleta, nós caímos em quê? Nos setores censitários. Então, a Bahia tem 30.642 setores hoje, dentre os quais 61 são massas d'água. Então, para todo mundo aí que tradicionalmente trabalha com setores censitários, lembram daquele setor censitário da Bahia de Todos os Santos, que pega aquela massa d'água toda? Ele está isolado agora, então assim, ele não vai interferir mais no que seria no cálculo da densidade demográfica de Salvador. Você vai poder isolar aquele setor e você vai calcular uma área agora exatamente pela área continental de Salvador, bem como nas áreas continentais, a gente vai tirar todas essas massas d'água, as principais do estado da Bahia. Né? A nossa expectativa na Bahia é a visita a mais ou menos 5 milhões de domicílios e alcançarmos aproximadamente 15 milhões de habitantes. O setor censitário, que é a unidade mais usual da gente, né, que é a mais baixada em nosso site, né, um levantamento mostra que existe um mau uso do setor censitário. Tá? Porque assim, usa-se o setor censitário, mas não são usadas as duas principais informações que estão agregadas ao setor censitário, que é situação e tipo. Preocupa-se apenas com o que seria a delimitação, o polígono do setor, mas a situação e tipo, eles não são estudados, certo? Eles não são levados em consideração numa série de outras análises. E por isso, assim, desde 2019, nos preparativos para o censo, que seria em 2020, nós estamos reforçando muito, principalmente na academia, o que seria essa classificação de situação e tipo do setor. Né? Então, vem o quê? A situação, né, ela vai fazer uma classificação do setor pelo que seria
a morfologia das áreas edificadas, certo? Então, basicamente, a gente vai fazer o quê? Separar os setores em urbanos e rurais. Com isso, a gente já faz uma primeira pré-classificação, é onde a geografia, que já aqui o meu amigo Valdísio disse que seria a senha de acesso aí, né? Ela adentra o que seria esse estudo, né? Ou seja, a gente já faz uma separação em quê? Em grupamentos de setores aqui, que eles já estão pré-classificados para estudo. Então, com isso, nós temos o quê? Nós temos um conjunto de situações que os setores são classificados. Então, nós temos o quê? As áreas urbanas de alta densidade, as áreas urbanas de baixa densidade, núcleo urbano povoado, núcleo rural, lugarejo. E temos até aqui agora a situação 9, que é a situação de massa d'água. Então, assim, fez a classificação dos setores. Situação 9, você já pode ou apagar ou deixar ela omissa ali, justamente para você não usar ela como cálculo, né? E aí vem alguns exemplos. E nós chegamos aqui agora nos tipos. Tá? Os tipos vão ser justamente o quê? É um desmembramento daquela situação, mas envolve o que seriam situações mais típicas de coleta da gente. Né? Então a gente vai ter o quê? O não especial, que não tem uma característica mais geral, o de baixo patamar domiciliar, o aglomerado subnormal, os aglomerados de projetos, os alojamentos, quartel, unidade prisional, e a gente vai ver uma tabela aqui agora justamente com o que seria essa classificação. Então, quando a gente junta situação e tipo, toda uma análise geográfica já está feita antes, já está pronta para ser usada muito antes de você fazer o quê? Fazer o join ou o link com o que seria a tabela censitária. Né? E aí vem os exemplos. E aí vem o quê? Justamente a junção de situação e tipo. Então a gente tem o quê? Um não especial. Se ele é urbano, ele é situação 10. Tá? O situação 11 já é o quê? O situação urbana de aglomerado subnormal. E aí a gente tem todas as tipologias e fica isolado aqui a questão do setor de massa d'água, que ele só pode ser normal e de massa d'água. Né? Então a gente tem toda essa combinação que já favorece uma pré-análise geográfica. E aí vem alguns exemplos, ou seja, aplicando aquela classificação na massa d'água, que seria na malha de setores da Bahia. Tipicamente, nós temos o que aqui? Ó? Quase a visualização da Bahia toda como setores de situação 8, ou seja, situações rurais. Então, um estado tipicamente rural. Chegando a Salvador, a gente já vê o quê? A massa de Salvador com urbana, tá? E algumas áreas de situação 2, ou seja, de baixa densidade. Feira de Santana, a gente vê ali a massa urbana de Feira, a zona periurbana de baixa densidade e o envolto, a área verde, o que seriam os setores rurais. E a terceira maior cidade do estado, que é a mesma condição para a Vitória da Conquista. O agrupamento ali amarelo do que seria da zona urbana, o periurbano, e depois o que seria a zona rural. Esse uso da situação e tipo, ele vai propiciar o quê? A expansão do perímetro urbano, analisar a expansão do perímetro urbano, o crescimento de áreas urbanas contíguas à cidade ou vila, o crescimento de áreas urbanizadas de forma fragmentada, a expansão de aglomerados rurais e a expansão de aglomerados de caráter urbano em área rural. E principalmente isso, esse uso agregado de situação e tipo, ele extrapola o que seria aquela dicotomia simplesmente que a maior parte dos nossos usuários que é apenas separar entre o que é urbano e o que é rural. Então, assim, existe uma classificação muito mais apurada a partir disso. E aí vem, ou seja, a gente continuar nesse pensamento geográfico, né? Porque tudo que acontece em algum endereço. Basicamente, eu estou dizendo o quê? Tudo tem uma localização, tudo tem uma coordenada. Tá? Todos os fatos na nossa vida estão associados a um posicionamento no espaço.
Tá? Então, assim, as nossas informações, as do IBGE, naturalmente estão vinculadas à variável espacial, ou seja, às suas localizações. Nesse sentido, buscamos, através das geotecnologias, ou seja, dos mapas, estabelecer o indexador para acompanhar, entender e gerir. Afinal, somos da estatística e também da geografia. Então, a partir de agora, o que eu vou começar a mostrar é o quê? Como o uso dessa tal geotecnologia, dessa tal GeoTIC, né, como está aqui escrito aqui embaixo, assim, uma coisa assim do grupo de GeoTIC, né, como a gente usa essa variável geográfica, o uso de mapas para acompanhar todas as nossas coisas, desde o orçamento, desde a instalação de um posto de coleta, até o que seria o acompanhamento da nossa coleta. Então, vou começar aqui o quê? O estabelecimento dos postos de coleta versus as coisas de instalação de internet. Então, assim, uma forma da gente ver o que está acontecendo na instalação dos postos de coleta é o quê? É a gente apontar o que seriam as situações. Ou seja, onde tem posto, onde não tem, onde está com internet com sinal ruim, onde está com internet com sinal mais precário, e com isso a gente já começa fazendo toda a gestão do que seria a implantação dos nossos postos de coleta. O próximo aqui ainda é o quê? A questão de internet. Ou seja, postos sem internet, postos que demandam de upgrade de internet, postos que têm internet. Né? Podem até perguntar por que a gente fala essa coisa de internet. O que é o lance da internet para a gente? Porque a gente também pede para ser cedida a internet para a gente. Então, assim, a escola muitas vezes cede, a gente tem que saber qual é a qualidade para ver se é possível usar durante a coleta a internet cedida. O que seria o georreferenciamento dos postos de coleta, ou seja, onde o IBGE está atuando. Né? Então, para a gente saber justamente o quê? Como é que estão, como é que está a distribuição dos nossos postos, onde eles estão, qual é o endereço dele, qual é a coordenada geográfica. Importância disso, fazer o levantamento do custo de locomoção para cada setor, ou seja, saindo do posto de coleta, qual é o custo para se chegar à distância e com isso a gente calcular o que seria esse custo todo. Né? A instalação do posto de coleta. Depois de cedido, a gente tem uma coisa ainda que seria de instalação. Então, a gente veio acompanhando, fazendo a gestão disso tudo através dos sistemas de mapas e das geotecnologias. Né? Contratação. Ou seja, aqui no período da contratação dos nossos agentes censitários, a gente veio acompanhando também o quê? Onde tinha um contrato, onde estavam faltando, onde tinha pendência de contratação os vermelhinhos, né? Justamente para poder fazer o quê? Para ver, ou fazer um processo seletivo avançado, ou resolver esse problema de contratação. Né? E aí tem outro caso aqui. O primeiro era do ACM, que é o chefe do posto, e esse daqui é do ACS, que é do nosso supervisor. Né? E a gente chega na primeira pesquisa do censo. Né? De fato, o censo não começou 1º de agosto para a gente, né? Ou seja, a pesquisa de campo. A pesquisa de campo começou, salvo engano, no dia 12 de junho, com o que seria a PUED, né? Ou seja, a pesquisa urbanística do entorno dos domicílios. Ou seja, nós fomos a campo, é uma pesquisa que não existe, que não existiu interação com o informante, ou seja, os nossos supervisores foram observar as características do que seriam das faces. Né? Então, a gente foi ver o quê? A existência ou não de bueiro, iluminação pública, ponto de ônibus, vias sinalizadas para a bicicleta, calçada, passeio, obstáculo de calçada, rampa para cadeirante. Então, esses aqui é o que é o mínimo, se existe ou não. Contagem, se tem árvores e quantas árvores são. Então, a gente vai até 5 ou mais de 5. E a predominância, que é justamente o quê? A capacidade de circulação da via e a pavimentação da via. Então, assim, nós vamos fornecer, junto com a divulgação do censo, essa informação para todas as áreas urbanas do Brasil. Ou seja,
em teoria, todas as prefeituras poderão partir dessa coleta de informações para saber quais são as áreas mais necessárias de políticas públicas urbanas ou não. O interessante é realçar que essa parte dessa pesquisa ela também está integrada com o que seria com o questionário. Imagine só, a gente, a partir do levantamento de campo, identificamos pessoas com determinadas dificuldades de locomoção. Identificamos os setores. E se por acaso a gente chega aqui, ó, um setor que não tem calçada, tem obstáculo na calçada e não tem rampa para cadeirante, automaticamente existe a necessidade de uma política pública favorável ao que seriam a essas pessoas com determinada deficiência. Então, assim, existe uma associação ao que seria também ao questionário censitário, né? E aqui vem um exemplo do que seria preliminar de Salvador, né? Essa é a primeira vez que a gente está apresentando isso aqui na Bahia. No caso de Salvador, 43% das vias de Salvador elas comportam a passagem de ônibus, caminhão, veículos de transporte e carga, 20,6% carros de passeio van, 36% apenas pedestres, bicicletas e motocicletas, e não temos aquavias, né? No sentido de via pavimentada, nós temos 95% pavimentadas, né? A iluminação pública está em quase 93% das vias, certo? Ponto de ônibus em apenas 4%, ciclovias em apenas 2%, calçada e passeio existem para 40% das faces, obstáculos na calçada em 27%, as outras não se aplicam porque são aquelas que não têm calçada, né? Rampa para cadeirante nós temos em apenas 3%, 3,3%. Né? E a arborização, 76% das nossas faces não tem nenhuma arborização. Então, assim, não é uma cidade verde, né? Então, isso aqui é apenas a prévia. Essa pesquisa não está, apesar dela ser pré-censitária, nós não concluímos ainda para alguns setores censitários em função de problemas adversos, tais como a própria violência, né? E aí vem alguns exemplos aí dessas questões que a gente fez no que seria no percurso do entorno. E aí vem o acompanhamento dessa pesquisa, como são 49 áreas, são 49 mapas acompanhando isso, certo? Que se desdobram em 104 mapas de sub-áreas e que se desdobram em 486 mapas de postos de coleta, que a gente vai acompanhando o andamento da coleta setor a setor, né? E aí vem um exemplo aí de uma dessas áreas, aí tem a legenda ali de como é que está o andamento em cada município desse daí. Aí no caso de Salvador, aqui o que seria ali a ponta de Paripe, base naval, que seria justamente o quê? O acompanhamento da coleta setor a setor. Nessa fase da coleta, só ali nessa ponta daqui de Paripe, base naval, foram percorridos 1.241 quilômetros, ou seja, os nossos agentes andando via a via, um lado e outro de todas as faces. Nesse momento aqui, não era o final ainda, 1.241 quilômetros. Lembrando que o nosso trabalho é um trabalho de percorrer o setor censitário, e a gente percorre o setor censitário a pé. Tem uma imagem mais na frente aí que vocês vão até ver o espaguete que a gente faz na captura do que seriam desses percursos, né? E aí começa justamente o quê? O acompanhamento de coleta. Essa imagem aqui, ela reflete justamente a situação de ontem, final de tarde. Ou seja, é como estão os setores aí. Se eles estão em andamento, se eles estão como não iniciados, se eles já estão realizados, se eles já estão supervisionados, se eles estão liberados para pagamento, se já estão pagos. Ou seja, se o recenseador já está tendo o encaminhamento do recurso para o pagamento para dar o setor como finalizado. Então, assim, nós acompanhamos tudo isso assim de forma, basicamente, através de mapas e online, né? E aí vem um detalhamento desse acompanhamento.
Então a gente já tem as informações até de valores de pagamento, a gente já sabe quanto é que foi processado daquilo, certo? A gente poderia partir até mais informações além das geográficas. E aí vem o nosso sistema de acompanhamento de coleta, né? A primeira coisa seria o quê? Ontem nós tínhamos 3.347.000 habitantes na Bahia recenseados. Então assim começa o que seria a nossa tela de controle do nosso sistema. E aí vem inicialmente a primeira tela, a gente faz o quê? A gente faz uma comparação para saber em relação às outras unidades como é que a gente está andando, né? E aí vem, ó, rosa aqui é o roteiro feito pelo supervisor naquela pesquisa do entorno, e o verdinho aí é o recenseador andando para cima e para baixo, batendo de porta em porta, indo para um lado, indo para o outro, e volta em uma casa e vai em outra, tudo mais e tal. Quem me conhece sabe onde é isso aqui, né? Isso aqui é o entorno da minha casa em Amaralina, né? Que assim, é minha eterna área de trabalho e de teste de estudo, né? Então, assim, a gente vê, tem até um caminhamento estranho cá em cima. Então, é justamente o que isso mostra que o recenseador passa diversas vezes. Com isso, a gente acompanha os horários que ele vai, certo? Aqui na frente a gente vai ver justamente o quê? Cada ida em cada domicílio, as coordenadas são capturadas. Ou seja, no momento que ele faz a parte do cadastro, existe o registro da coordenada. Tá? Então, assim, nós sairemos do censo aqui basicamente com 7 milhões de coordenadas, ou seja, 5 milhões de coordenadas de domicílios, e a nossa expectativa são 2 milhões de coordenadas de estabelecimentos. Tá? Então, a gente vai ter uma baita de uma nuvem de pontos, tá? Para satisfazer os desejos acadêmicos mais loucos, né? Quebrando o meu sigilo, né? Então eu abri aqui justamente a minha informação da minha casa, o questionário que aconteceu lá, né? Então, assim, além de tudo isso, a coordenada do questionário também é capturada, né? Não. Né? É capturada também a coordenada do questionário durante vários momentos do questionário. Por que isso? Porque a gente tem que entrar numa questão de que o cara não fez a home entrevista, né? Nessa onda toda, como o Valdizo falou, do mundo pandêmico, né? Existe algumas pessoas que inventam a home, ele está na casa dele inventando o questionário, né? Então a gente acompanha a coordenada, a gente acompanha o tempo de entrevista, o tempo de uma entrevista para outra, certo? Uma coordenada deslocada dessa, a gente sabe o tempo entre a anterior e a posterior, para justamente calcular, para saber se aquilo que está fora é fora mesmo ou foi um problema de GPS. Então a gente tem assim uma série de mecanismos de acompanhamento dessas coisas. Aqui já são as coordenadas dos questionários. Ela é comparada também com a coordenada do domicílio. Não pode ter uma distância tal, senão tem que ser justificada. Porque assim, o domicílio não pode ter uma distância muito grande em relação ao que seria o questionário aplicado nele, né? Porque é onde você, na sua casa, vai me receber. Como é que está distante? Tem alguma coisa estranha nisso. E aqui vem justamente o quê? O monitor geoespacial, né? A gente acompanha, através de um conjunto de ferramentas, o quê? Endereços excluídos sem visita. Como é que o recenseador deleta o endereço do nosso cadastro se ele não fez visita ali? Né? Faces de quadra não percorridas, ou seja, se ele não fez o percurso total dentro do setor. Domicílios rurais possivelmente omitidos, ou seja, tanto a análise do Censo Agro 2017, bem como o que seriam possíveis localizações de endereços através de imagens, se existe o percurso do recenseador até ali. Trajetos rurais do Censo Agro não percorridos, né? Provável domicílio vago, domicílio de uso ocasional, e a ferramenta que a gente mais tem utilizado agora, porque essa coisa da home entrevista virou moda, né? É justamente o quê? Coordenadas de endereços distantes da sua respectiva linha de face. A gente vai tanto do domicílio, como também a coordenada da entrevista. Para vocês terem um exemplo, um dia desse a gente rodou essa ferramenta na primeira vez que rodou. O setor era na Pituba e caiu um monte de pontos lá, tudo no Engenho Velho da Federação. Quando eu cruzei a informação
da coordenada de onde estavam esses pontos de entrevista versus a coordenada domiciliar do recenseador, estavam todas rondando a casa dela. Tá? Então, assim, o que é que a gente faz com isso aí? A gente tem que chamar o recenseador, todos os recenseadores no sentido de quê? De fazer um novo treinamento. Fala assim, pô, a gente, olha só, não adianta você estar em casa fazendo qualquer manipulação, porque assim, essas coordenadas são obtidas. E aí tem uma visão geral do censo. E vem o que seriam algumas coisas de coleta, né? A gente tem o quê? Setores subdimensionados, ou seja, com poucos domicílios, setores superdimensionados com muitos domicílios, setores com baixa associação de faces, ou seja, faces que não tem nenhum tipo não tem nome de logradouro, não tem nem a localização dela, nem nenhuma informação sobre ela. Setores de povos e comunidades tradicionais, condomínios, que é um grande problema para a gente, prédios e edificações com múltiplas unidades, municípios com iminência de avanço no FPM, é onde a gente bota ali o fator externo ali, mas a gente tem que ter muita atenção a isso, né? No sentido de que existe uma pressão para que a gente chegue a determinado valor de população para aquele município pular de faixa. E temos diversas situações locais, né? A novidade desse censo para a gente são que povos e comunidades tradicionais, com destaque ao que seria o quê? Aos povos indígenas que já estavam no censo 2010 e a partir desse censo que seriam os quilombolas. Importante o quê? Todas as tradicionalidades serão registradas nesse censo. Então, assim, onde houver uma comunidade cigana, teremos o registro da comunidade cigana. Onde tiver fecho de pasto, a comunidade também será registrada. Aonde? No que seria na localidade. Nós faremos todos esses registros. A ideia é que o censo de 2030, daqui em diante, todas as outras comunidades tenham também as suas peculiaridades registradas. E aí vem um mix ali do que seriam de imagens, e como eu já recebi um bocado de aviso aqui que eu tenho que terminar, né? Saudações geográficas, né? Ou seja, estão os meus contatos aí. Quem não foi recenseado e acha que está atrasado, aproveita meu contato, depois manda uma mensagem para mim, que a gente vê qual é a localização do setor e tenta dar uma explicação, ou ligar, puxar a orelha do recenseador. Obrigado a todos. Só um pequeno aviso aqui, Val, antes de você tomar definitivamente a palavra. Espera aí, que tem uma coisa importante para dizer aqui. Nós estamos agora, nesse momento, com recenseadas na Bahia, né? 7.458.509 pessoas. Certo? Informação de agora, de 10 minutos atrás. Parabéns, Francisco Jorge Brito, pela palestra. Muito esclarecedora. Nós estávamos conversando um pouco antes de começar o evento de hoje à tarde, e ele falando da surpresa de alguns locais que ele achava que iria ter dificuldade do grupo entrar para fazer o censo, e outros que pensavam que eram mais fáceis. E aí a gente vê que tem gente que está cooperando, que a gente não achava, e aqueles que pareciam que seriam mais fáceis estão complicando a vida. Então vamos colaborar com o censo demográfico, porque são informações levantadas que ajudam a organizar melhor a nossa vida. Obrigado, Jorge. Nós vamos passar aqui para algumas perguntas. Online. Eu tenho uma parente que só diz online. Me dá uma raiva. O N de online não sai de jeito nenhum. Aí eu faço, é online, ela, online. Tenha paciência. É bom. Só um minutinho aqui. Gleidson diz, os dados do IBGE representam uma fotografia da realidade do país. Parabéns a todos
pela organização e pelo censo. Cláudio Pelosi comenta: excelente essa mudança na metodologia em relação aos setores censitários do tipo massa d'água. Parabenizando. A gente viveu muitos problemas. Gledson Reis pergunta: na Bahia, qual a porcentagem já realizada do censo? Olha só, em termos de população, nós estamos aí quase chegando ao que seria a 50%, né? Mas em domicílios nós já estamos 63%, 64%. O que falta da Bahia muito hoje são os setores rurais, ou seja, porque é uma estratégia nossa, nós começamos a operação toda pelos setores urbanos, é onde a gente consegue capacitar melhor os nossos recenseadores. Eles vão dos setores mais fáceis para os mais difíceis, né? Então, assim, o setor rural ele exige um preparo melhor, como a gente fala, exige sangue no olho, né? Obrigado pela resposta. Flávio Santos: onde que conseguimos os dados do PUED por setores censitários de censos anteriores? Olha só, em 2010 foi feita uma pesquisa dessa do entorno. Está disponível em nosso site, ou seja, tudo que nós produzimos a partir da divulgação. A divulgação do IBGE sempre é no site. Então, assim, todas as nossas informações estão lá. É ele procurar lá Censo 2010 e ele vai ter todas as informações lá por quadra de face. Ah, tá bom. Patrícia diz... Gleidson: ainda permanece nesse Censo 2002 a Comissão Municipal de Acompanhamento da Pesquisa? Continua, nós temos a comissão em todos os municípios, certo? Então, assim, a comissão é tanto para a gente pedir ajuda, assim, no pré-censo, é pedir apoio, durante o censo, o acompanhamento, certo? E também, no final do censo, a gente presta conta municipalmente. Esse censo vai ser um censo especial para a gente, porque a gente tem a expectativa da queda da população em muitos municípios. Então, mais do que nunca, a gente precisa do acompanhamento durante a pesquisa, no sentido de dar o que seria a melhor, assim, que os prefeitos, principalmente os prefeitos, tenham um melhor acompanhamento sobre a operação censitária, né? E o mais importante é quando há consenso, né? Quando há um consenso entre as pessoas que estão realizando. E Patrícia Dias, ela elogia, diz que é muito importante esses esclarecimentos sobre o censo, sobre a metodologia e estratégias de segurança da informação. Eu gostaria de saber agora se aqui no auditório nós temos pessoas que queiram fazer perguntas sobre o censo. Nesse momento, nós temos ali duas pessoas. Bombrila. Não. O nome, o órgão. Boa tarde, Williams, eu sou aqui da SEI. Veja só, uma curiosidade e depois outra pergunta também. Recentemente nós estivemos fazendo uma revisão de limite entre Bitiara e Oliveira dos Brejinhos. A parte da divisa ela é estabelecida por um rio chamado Rio Juazeiro. O representante de Bitiara fez uma denúncia falando que o recenseador de Oliveira tinha coletado informação no território de Bitiara. Eu sei que o senhor estava mostrando ali uma tabela e acho que o item 9 falava mais ou menos relacionado a isso, que você tem o ponto da coordenada do domicílio e de onde você faz a entrevista. Aí eu pergunto, existe alguma possibilidade do cara burlar essa tomada de ponto? Por exemplo, a divisa lá é um rio, eu estou vendo que tem um domicílio do outro lado, zona rural, eu posso pegar o ponto de um lado e coletar a informação do outro mesmo sabendo que o aparelho do IBGE vai respeitar o limite municipal estabelecido pela SEI no aparelho? Olha só, não tem, ou seja, a gente, para começar, né, a gente segue o que seria o limite oficial da SEI. Ou seja, a partir do limite oficial é que vem o que seria o desmembramento dos setores censitários, né? Então, assim, o que nós temos hoje, um problema, nas últimas 2 semanas, pelo menos a gente tem recebido 3 a 4 prefeitos ou assessores de prefeituras no IBGE, porque existem alguns povoados em zonas de limite
que assim não estão muito bem definidos o que seria o limite. Ou seja, como a linha vem de 1 para 100 mil, 1 para 250 mil, não existe o que seria uma performance na nossa escala de 1 para a gente chegar a fazer. Então a gente tem esse problema. Ou seja, agora sim, nesse caso que você está falando, se o limite está passando ali, a gente segue o que seria a tal linha. E acontecem de casos de o limite ser o rio, e o rio não está muito bem delineado por onde o rio de fato passa no mundo real. Então, assim, nós temos esses problemas. Aí você fala, Chico, é um problema? Não. Você ia me chamar de senhor, já ia arrumar o microfone em você. O que é que acontece para a gente? A questão do método de obter o que seria a coordenada da gente ter a geografia respondendo a tudo isso, né? A partir do momento em que a gente fizer qualquer ajuste de limite municipal, a partir de agora, nós transferimos as coordenadas, tá? A gente faz um de para e transforma tudo de um lado para o outro. Então, assim, qualquer acerto feito em cima disso, toda aquela população, todos aqueles domicílios envolvidos vão de um lado para o outro. O importante agora, sabe o que é? Garantir que todos os domicílios sejam levantados. E assim vamos tirar as dúvidas entre SEI, IBGE, Comissão Territorial da Assembleia, lá na frente. Se houver problema, o que a gente faz? Simplesmente migra de um lado para o outro e o problema está resolvido. O problema não é resolvido quando não deixou a gente coletar e não tem um domicílio. Ele pode até ganhar aquela porção territorial, mas vai ganhar a terra vazia. Só complementando um exemplo claro disso aí. Sim. Não, tudo bem. Nessa localidade, o nome dela é Quixaba, inclusive. Temos esse problema. A divisa da SEI, ela passa num ponto que o rio está passando cerca de 150 metros e tem uns 3 domicílios nesse meio do caminho. Tipo assim, o recenseador ele vai coletar respeitando o limite da SEI, mesmo que o real não seja representado da forma correta. Mesmo que não seja coletado de forma correta, porque assim, a partir do momento que o nosso recenseador ele está com o nosso equipamento de coleta em campo, quando ele sai do setor, se ele confirmar um endereço, a primeira mensagem que vai aparecer para ele é: essa coordenada está sendo obtida fora do setor censitário. Você confirma? Aí ele vai confirmar. Ele vai abrir um indicador também para o que seria o nosso supervisor, para o supervisor dele. Depois vai abrir em sequência vem uma série da cadeia de fiscalização, vai ser toda acionada, tá? Então, assim, ele tem que seguir de fato o que seria o limite do setor censitário, mesmo que a linha fisicamente, ou seja, no mundo real, esteja deslocada. Agora, a última pergunta, sobre a questão de FPM. A gente sabe que, em linhas gerais, a população da Bahia ela pode estar defasada em alguns municípios. Tipo assim, qual é a opinião ou o papel do IBGE no sentido de que o fundo de participação dos municípios deixe de ser estabelecido por faixas e passe a ser per capita? Eu sei que é uma discussão um pouco tanto quanto política, mas assim, o IBGE, como é que ele vê essa situação assim, tipo, querendo saber sua opinião no caso? Olha só, assim, eu mesmo não tenho, eu sou geógrafo e eu sou basicamente cartógrafo, né? Então a gente trabalha com mapa, eu não tenho esse aprofundamento nessas questões de FPM. O FPM para a gente hoje é um indicador basicamente de saber em que faixa o município está e quantas habitantes ele falta para chegar na faixa seguinte, porque isso pode ser um elemento de pressão para as nossas equipes que já estão acontecendo. Bem como a gente tem uma outra informação de municípios que estão pleiteando alguns financiamentos internacionais onde a condição seja determinada população. Tá? Então, se ele tem menos, e aí tem um município tal aqui que deu posto de coleta, com internet, com ar-condicionado, com mobiliário completo, queria botar gasolina nas viaturas da gente, e a gente tem que ficar com o olho agora muito mais atenção, porque ele quer atingir 90 mil habitantes, que é o limite que o banco alemão dá para ele ter o financiamento, ou seja, 100 mil, mais ou menos 10%. Então, se ele está atrás disso. Então, a gente também já está com a fiscalização super aguçada em cima da contagem lá no município dele, né?
Pessoal, nós temos o quê? Um minutinho para a Denise. Boa A tarde. gente está em cima do horário, vamos ceder para você a palavra. Boa tarde, Denise Ufba. Eu estava aqui, Chico, pensando, né? Já pensando em atender, né? Esses desejos mais loucos da academia. E aí, nesse sentido, eu tenho uma curiosidade, Chico. Porque vocês vão fazer essa pesquisa urbanística, vocês falam assim, no entorno dos domicílios. Aí vocês falam de uma série de feições, né? Bueiros, iluminação. Que entorno é esse, Chico? Vocês têm uma dimensão? Vocês estão tratando assim, fizeram algum buffer para isso? Como é que vocês estão tratando esse entorno? Essa palavra está assim muito nebulosa ainda para mim. A referência do entorno para a gente, ou seja, o domicílio ele está vinculado na zona urbana ao que seria o quê? A face de quadra. Então, ou seja, a unidade de referência de coleta do entorno é a face, certo? E a face confrontante, né? Então a gente vê o quê? Se existe bueiro ou não na face, se tem arborização na face, se tem ponto de ônibus na face, se aquela face ela é predominante calçada ou não, se ela tem obstáculo na calçada, se ela tem, tudo se refere à face. Por isso que o mapa que vai sair disso é um mapa de linhas, certo? É um mapa de linhas, ou seja, em relação à via vai ter o quê? A face direita e a face esquerda com as suas devidas classificações disso daí. Perfeito, Chico. Obrigado. Por nada. Uma última pergunta aqui. Resolveram me castigar, hein? Palestra boa é assim, o povo fica cheio de dúvida. Oi, Chico. Parabéns pela sua apresentação, pelo trabalho extremamente importante aí para a nossa população brasileira. Querendo ou não, já respondeu um pouco da minha pergunta, mas vou fazer. Eu também estava com a dúvida em relação à pesquisa urbanística. Você mostrou que vocês levantam vários dados, né, de arborização, mobiliário urbano, pavimentação, e são dados que muitas vezes as próprias prefeituras têm dificuldade de obter. E aí a minha pergunta para você era a seguinte: qual seria o esforço necessário, e você querendo ou não respondeu, de trazer essa informação? Você comentou que vai ser para a face de quadra, né? Sim. Mas para a face do logradouro, talvez, que você mostrou isso numa visão do setor, né? Mas talvez essa visão, numa escala um pouco maior, né? Do local, das ruas, dos logradouros, faz toda a diferença para as prefeituras, né? Ter acesso a esse tipo de informação numa visão mais próxima ali dos bairros, né? Das ruas, enfim. Olha só, apesar da coleta dela estar associada ao que seria a face, certo? Para as prefeituras, você vai ter o quê? Como atributo dessas linhas, você vai ter o quê? O setor censitário, mas a ideia inicial é que a divulgação seja feita por município. Ou seja, assim, não tem sentido para uma prefeitura receber essa informação toda no que seria por setor censitário. Né? Então, assim, vai ser o quê? Vai ser o mapa, aqueles mapas de linhas das quadras das faces do município. Então, assim, a gente vai ter a percepção total. Se fizer a classificação ali pelos 7, 8 ou 9 temas, você vai ter lá, saber quem é arborizado, quem não é, quem tem a questão de circulação e tudo mais, né? Então, assim, vai ser um mapa de linhas e a nossa expectativa é divulgar por município. Porque, assim, é uma informação que, de imediato, ela vai atender... Assim, a nossa intenção é que ela atenda primordialmente o que seriam as prefeituras e também, como Denise falou, aos acadêmicos do Salgueiro, né? Então, pessoal, nós queremos agradecer mais uma vez a Francisco Jorge Brito, Chico, para os íntimos, pela palestra, muito oportuna, somou bastante para o nosso evento. Parabéns e sucesso nesse trabalho, que é um sucesso para todos nós. Assim, mais uma vez, receba um recenseador, né? Medir junto aos seus familiares, aos seus amigos, aos seus vizinhos, ou seja, a recepção do recenseador, né?